Olá, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos à nossa aula, dando continuidade aqui então aos estudos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós falaremos hoje a partir então da seção 3 da família substituta, subseção 1, disposições gerais, artigo 28. Me acompanhe aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, manifestem, deixem suas perguntas aqui no nosso vídeo. Vocês têm aí o nosso canal de comunicação, fiquem sempre à vontade para entrar em contato conosco. O artigo 28 diz que a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente, nos termos desta lei. Como nós já vimos anteriormente, a colocação dessa criança ou desse adolescente em família substituta é a exceção à regra. A regra é que essa criança, esse adolescente, seja reinserido na sua própria família. Então, ser colocado em uma família substituta é uma exceção a essa regra. Então, ou seja, é porque já falhou, é porque já se tornou impossível que essa criança possa voltar, pelo menos neste momento, ao convívio da sua família natural, da sua família de origem, A ordem de preferência é que ela fique com a sua família, E aí, então, o artigo nos traz também, de acordo com aquilo que diz, outros dispositivos deste próprio estatuto, como, por exemplo, o artigo 90, inciso 3º, o artigo 165 e o artigo 170 desse mesmo diploma legal, Mas em colocação, então, em família substituta, nós temos a condição jurídica em que essa criança ou esse adolescente vai ser posto ali, ou seja sobre o Instituto da Guarda, sobre o Instituto da Tutela ou sobre o Instituto da Adoção, ou seja de forma transitória ou até mesmo culminando de forma permanente. O parágrafo 1º do artigo 28 diz que sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá a sua opinião devidamente considerada. Então, nós temos que observar que aqui a criança e adolescente eles têm possibilidade, e essa foi uma das grandes inovações daquilo que diz o próprio Estatuto da Criança e Adolescente em razão do Código de Menores que nós tínhamos anteriormente. Então, ou seja, esse dispositivo, essas alterações que existem no tocante aqui a dar voz, a dar ouvido e a permitir que a criança se manifeste sobre os rumos da sua própria vida são extremamente importantes. Então, essa oitiva da criança ou do adolescente que se pretende colocar ali na família substituta, ela decorre de uma condição de sujeito de direitos, porque a partir do ECA, a criança e o adolescente começam a ser considerados como sujeitos de direito. Ou seja, o direito a uma convivência familiar, sendo verdadeiros destinatários dessa. Eles são os grandes objetivos. Se não por eles, não existiria esse dispositivo legal. Então, é extremamente importante que eles sejam ouvidos, que essa voz seja considerada, mas que eles sejam ouvidos por pessoas tecnicamente capacitadas, por uma equipe interprofissional devidamente habilitada que preste serviço aí à Justiça da Infância e da Juventude, para que de fato possa ali essas crianças e esses adolescentes estarem diante dos seus direitos. Parágrafo 2º. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento colhido em audiência. Então, para as crianças, não há necessidade desse consentimento. Para os adolescentes, essa colocação em família substituta já é necessário o seu consentimento. E isso deve ocorrer, como dito aí, numa audiência a ser designada pelo juiz. Um outro aspecto aqui que nós devemos observar é que essa audiência ela deve ser realizada sobre as observâncias e parâmetros estabelecidos na Lei 13.431 de 2017, evitando, se possível, que a oitiva seja realizada diretamente pelo juiz, perante o juiz, ao menos que o próprio adolescente assim o deseje. Então, vale observar, por fim, que pela sistemática anterior o consentimento do adolescente era exigido apenas quanto à sua adoção. Hoje não.
Hoje, o consentimento do adolescente também deve ser colhido no tocante à sua colocação em família substituta, né? Então, olha como mudou. Olha como nós temos um parâmetro muito mais atual, um parâmetro muito mais garantidor de direitos às crianças e aos adolescentes. Já no tocante ao parágrafo 3º do artigo 28, diz que na apreciação do pedido, levará-se-á em conta, olha só, na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade e de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Então é aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Se não pode ficar com a família original, com a família biológica, que fique inicialmente na ordem de preferência, que fique com a família extensa. Quem são os familiares por extensão? Qualquer outra pessoa que tem algum tipo de vínculo biológico ou afetivo com essa criança e esse adolescente, né? Então, na ordem ali de acolhimento, família natural sempre está em primeiro lugar. Depois da família natural, nós vamos então para a família extensa, ou seja, parentes próximos que têm algum tipo de afetividade com essa criança ou esse adolescente. Então, por essa ordem, isso tende aí a minorar as consequências dessa medida a que se pratica deste modo. Já o parágrafo 4º diz que os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou de outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então, grupos de irmãos, né, que tenham sido ali destituídos do poder familiar, ou seja, os pais perderam o poder familiar, rompeu-se o vínculo familiar e paternal perante essas crianças, eles não devem ser separados em razão da tutela, guarda ou adoção. Em algumas excepcionalidades, conforme diz o próprio texto de lei, né, isso pode acontecer caso exista risco ali de um irmão, às vezes, abusar do outro ou algo nesse sentido, né? Mas, do contrário, esses irmãos não devem ser separados, né? E, mais uma vez, se isso acontecer de algum modo em que não esteja diante da perspectiva do risco, que esses vínculos fraternais não sejam rompidos, que as famílias adotantes, né, ou que terão a guarda ou a tutela dali em diante, reconheçam a necessidade desses irmãos conviverem. Então, por exemplo, né, vamos pensar aqui na adoção nesse primeiro momento. Vamos pensar na guarda. Dois irmãos vão ficar com um tio, um irmão vai ficar com o outro, porque o tio também não tem condição de, do nada, começar a criar 3 crianças, né? Não é uma situação economicamente fácil. Então, essas pessoas que têm a guarda, esses tios, sabem que os sobrinhos devem manter os laços e a convivência fraternal. É isso que diz aqui o parágrafo 4º. O parágrafo 5º diz que a colocação da criança ou do adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, aqui é um outro aspecto. Vão percebendo como o artigo ele vai evoluindo durante os seus parágrafos, né? Que a colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de uma preparação. Não vai colocar a criança no meio de estranhos do dia para a noite. Às vezes vai ter que ter uma convivência, às vezes vai ter que ter outros métodos de aproximação para que essa criança ou esse adolescente, de fato, possa ali ser recebido por essa família substituta. Então, são aspectos sempre extremamente importantes, né, que tem como finalidade garantir aqui o sujeito de direitos, que é a criança e o adolescente. Então, sobre esse fato, né, é onde nós temos que observar. Sobre todos esses critérios é onde nós vamos observando, mais uma vez, aquilo que nós estamos falando desde o início do estudo do ECA,
né, que é uma legislação extremamente garantidora. Tanto é que este parágrafo 5º ele foi acrescido pela Lei 12.010 de 2009 e recomendo aqui também a leitura dos artigos 86, 87, inciso 6º e 7º, 88, inciso 6º, 92, né, inciso 8º, 151, 150, 166, parágrafo 7º do ECA também. Então, na verdade, o que nós temos aqui é que esse dispositivo ele vem enaltecer a importância da realização de um trabalho voltado à efetiva integração da criança ou adolescente à família substituta, numa perspectiva de que a colocação familiar tenha êxito, evitando um possível resistência à aplicação da medida ou problemas de adaptação daquela ao seu novo lar. Então, é necessário que haja essa articulação como meio de inserção dessa criança ou desse adolescente nesta família. Parágrafo 6º. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombola, ainda é obrigatório. Então, nós temos aqui o parágrafo 6º, que traz dispositivos específicos às crianças e adolescentes indígenas ou provenientes de comunidade remanescente dos quilombos, né? O que é necessário? Inciso 1º, que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como as suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Então percebam aqui que, no caso das crianças indígenas ou oriundas de comunidade quilombola, além da colocação numa família substituta, é necessária a preservação da sua origem, né? É necessário a preservação da sua cultura, da integração desta criança com o seu meio de vida. Inciso 2, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto aos membros da mesma etnia. Inciso 3º, a intervenção e oitivo do representante do órgão federal responsável pela política indigenista, ou seja, a FUNAI, e no caso de crianças e adolescentes indígenas, né, e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Então, nós temos aqui esse ato, na verdade, de cuidado com relação às crianças e aos adolescentes, no tocante aqui às crianças e adolescentes, no tocante às comunidades quilombola e indígenas. Esse é um outro aspecto que nós devemos aí observar, esse cuidado específico que existe. Ainda nós temos o artigo 29, que diz o seguinte: não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. É lógico, né, pessoal? A partir do momento em que nós observamos o fato de que a criança ou adolescente deve ali ser inserido para a sua própria garantia, para que seja efetivado o seu melhor interesse, aqueles que não ofereçam essas condições não podem ser tutores, não podem ser curadores e tampouco podem adotar uma criança dessa natureza, né? Conforme também fica aí a observação de leitura dos artigos 50, parágrafo 1º e 2º, artigo 167, artigo 197, letra C do ECA. Né? Então, ou seja, essa avaliação técnica, né, criteriosa quanto à seleção de pessoas ou casais que receberão criança e adolescente sob sua guarda, tutela e, sobretudo, mediante a adoção, é fundamental. É importante destacar aqui que não basta uma boa vontade para receber essa incumbência, deve ser demonstrada a capacidade para assumir a responsabilidade e a ela inerente, sem mencionar aí a idoneidade sob um ponto de vista moral e a demonstração de que o ambiente familiar ele é adequado a receber, ele é saudável a receber essa criança e esse adolescente. É o que diz para nós
o artigo 29. Artigo 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. É lógico, se a pessoa recebe por autorização judicial, só pode também ali, né, colocar ou recolocar essa criança num outro local, também pela autorização judicial. Aquilo que vem pela autorização judicial deve também, por uma autorização judicial, né, da mesma forma, estar presente para que possa mudar de perspectiva, mudar de família, mudar de lar, né? Então, esse é um aspecto, né? Lembrando que pela adoção é a aquisição de uma responsabilidade irrenunciável. A guarda e a tutela não, podem ser ali renunciadas, mas a adoção ela é irrenunciável. Ninguém renuncia ao poder familiar, senão quando para a entrega de seus filhos para a adoção, tá? Então, não seria esta a hipótese. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional somente admissível na modalidade de adoção. E mesmo assim, a adoção por famílias estrangeiras deve também ser a exceção à regra. Enquanto houverem famílias nacionais interessadas na adoção, as famílias estrangeiras serão ali preteridas, né, de acordo com o que diz a própria Convenção de Haia, ali relativa à proteção das crianças e adolescentes e dessa cooperação em matéria de adoção internacional, né? Talvez a adoção internacional não seja o melhor caminho para as crianças brasileiras, já que existem tantas famílias, tantos pais, tantas mães que desejam adotar. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um cadastro muito maior de pessoas querendo adotar do que pessoas em condição de adoção, né? Logicamente que essa conta não fecha. Por que essa conta não fecha? Porque os pais que querem adotar, por vezes, querem escolher o filho a ser adotado, como sexo, como cor dos cabelos, cor dos olhos e idade. Então, logicamente que essa conta não fecha, né? Tendo mais pessoas querendo adotar, tendo menos pessoas à disposição de serem adotadas e não se consegue dar um lar a todos. Artigo 32. Assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará um compromisso de bem e fielmente desempenhar este encargo, mediante termos nos autos. Por isso que nós falamos agora há pouco, né? Que a criança que é colocada numa família substituta não pode ser encaminhada nem para um outro órgão governamental e nem para uma outra família substituta, senão por meio de uma autorização judicial também, né? Conforme também fica aí constatado o fato de que este compromisso não é exigido dos adotantes, porque eles adquirem ali, né, de pleno direito a condição de pais dos adotados. Esse termo de compromisso só se aplica, só existe em razão da guarda e em relação à tutela, né? Falando de guarda, vamos lá para a subseção 2 do ECA, que trata da guarda, então. O artigo 33 diz sobre a guarda, ou seja, guardar, proteger, tornar-se um guardião, né? O artigo 33, então, diz, aí, ipsiliteris, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor, seu guardião, o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos próprios pais biológicos. Então, ele tem ali a obrigação de defender essa criança, inclusive contra os próprios pais biológicos que perderam a guarda dos seus filhos, né? Fica aí a indicação de leitura do artigo 32, que nós já vimos, acabamos de ver, do artigo 92, parágrafo 1º também do ECA. Então, esses guardiões, eles devem se valer desse direito que eles aqui adquiriram, né? E agirão como pais, mesmo não sendo. Eles passam a ter esse poder familiar por um período transitório, né? Que pode se tornar definitivo posteriormente? Pode. Muitas vezes a guarda é aquele momento que antecede a adoção, né? O que nós temos que destacar aqui é, por exemplo, aquilo que está descrito, aquilo que é de se observar no parágrafo 4º deste mesmo artigo,
onde o fato do guardião ser obrigado a prestar assistência material à criança não desobriga os pais, por exemplo, também do dever alimentar. Então, os pais perderam a guarda, eles devem pagar alimentos, né, a esses filhos que estão sob a guarda de uma outra pessoa, né? Vamos lá para que possamos verificar isso melhor. Parágrafo 1º do artigo 33. Conferindo aqui, parágrafo 1º do artigo 33 do ECA. Me acompanhe aí, siga pela sua legislação. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos pedidos de tutela e adoção, exceto, né, no de adoção por estrangeiros. Então, o que nós temos aqui? Imagina que as pessoas, o casal já tem a guarda de fato, ou seja, eles não têm uma autorização legal para estar com aquela criança, mas eles já têm uma guarda de fato daquela criança. E aí, então, eles pedem a guarda enquanto aguardam o procedimento, seja da tutela ou seja da adoção. A exceção que existe à regra do parágrafo 1º do artigo 33 é que não se dá a guarda para estrangeiros, né? Os estrangeiros, eles passam por todo o processo da adoção, por todo o período de convivência, mas eles nunca terão a guarda, eles terão a adoção direta, ou seja, eles passarão por esse procedimento sem ter a guarda até que eles possam adquirir ali a adoção. Já o parágrafo 2º diz que, excepcionalmente, deferirá-se a guarda fora dos casos de tutela e adoção, para atender situações peculiares ou suprir a falta de eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Né? Quantas crianças, por exemplo, ficaram órfãs em razão do Covid-19? Quantos casos onde o pai e a mãe dessas crianças faleceu em razão dessa doença? Então, ou seja, essa criança ficou totalmente desamparada, né? Seja materialmente, seja familiarmente. Então, esse caráter excepcional são nessas hipóteses, ou seja, né, onde alguém da família vai entrar com um pedido de guarda, até mesmo para poder ali administrar os bens dessas crianças que agora são herdeiras de seus pais falecidos. Então, esse dispositivo do parágrafo 2º, ele vem reforçar a ideia de que a adoção de uma criança ou de um adolescente sob a guarda de terceiros não deve, como regra absoluta, é lógico, assumir aquele caráter definitivo, né? Um caráter excepcional da guarda, fora dos casos da tutela e da adoção, faz com que a sua concessão seja revertida em cautelas redobradas para a proteção aí de crianças, de adolescentes, e não sirva como uma burla, né, como um subterfúgio ao cadastro de adoção, né, que está lá descrito no artigo 50, parágrafo 13 do ECA, ou seja, onde aqueles que se inscrevem nesse cadastro de adoção devem aguardar o seu momento. Então, só porque a pessoa tem a guarda de uma criança, não pode servir aí como algo que vá burlar o próprio sistema de adoção brasileiro. Tá? Então, esse é um aspecto. É importante lembrar disso. É importante dizer que isso acontece excepcionalmente. Chegamos agora, então, no parágrafo 3º do artigo 33, e ele nos diz que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Então, olha aí, né? Se aquela criança menor de idade está sob a guarda de alguém que tem uma pensão previdenciária, por exemplo, e essa pessoa vem a falecer, essa pensão ela é transmitida para essa criança. Então, essa dependência econômica não é só para que a pessoa adquira responsabilidade, para que os direitos também sejam transferidos para essa criança. Então, é importante mencionar aqui que não se admite, por exemplo, a concessão de guarda apenas para que o guardado possa figurar junto à Previdência Social ou os planos de saúde, né, de seguridade privados, como dependente do guardião. Um pedido bastante comum efetuado por avós em relação aos seus netos, quando pais estão desempregados e não possuem planos de saúde privados. Nesse sentido, nós temos a jurisprudência que trata deste tema aí e diz, né, de acordo até com a relatoria da ministra Maria Berenice Dias, a ausência de guarda de fato ou de convivência sobre o mesmo teto dos genitores, ademais,
inviabiliza a concessão da guarda judicial e a concessão de benefício previdenciário, ou seja, tem que morar junto, tem que estar sobre o mesmo teto. É isso que diz aqui o voto da ministra. Na sequência aí nós temos então a análise também importante, né, que trata e que vem aí dizer sobre o mesmo tema, que é o parágrafo 4º deste artigo ainda. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, olha só que nós já estamos num outro critério observativo, né? Se essa guarda ela é um meio preparatório para a adoção, seguindo inclusive o Cadastro Nacional de Adotantes, né, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do Ministério Público. Então, mais uma vez, se essa guarda não for a hipótese de adoção, não for, os pais têm direito à visita, porque os pais não perderam o poder familiar, não foram destituídos do poder familiar, né? Eles perderam momentaneamente, eles tiveram o poder familiar suspenso por alguma razão. Por exemplo, eles estão internados tratando do vício de drogas. Então, eles perderam momentaneamente. Eles tiveram o poder familiar suspenso. E, em razão dessa suspensão, não perderam o poder familiar. Por isso que mantém-se ali, por exemplo, o direito a visitas aos filhos, né? Se eles têm capacidade econômica justificada, deve também prestar alimentos a essas crianças que estão sob a guarda de alguém, né? Ou seja, por aquele que tem a guarda, se ele ingressa com esse pedido, ou até mesmo na hipótese do Ministério Público entrar com essa ação de alimentos para que os pais prestem alimentos aos seus filhos. O poder público estimulará, por meio da assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Não houve um rompimento, houve um afastamento do convívio familiar, né? E por que o poder público estimula tanto a criação, então, de pessoas, de famílias substitutas? Porque o Estado, o poder público não tem condição mínima de manter essas crianças e esses adolescentes por um longo período, né? Então, na verdade, esse acolhimento ele é muito mais favorável para a criança e o adolescente do que ficar institucionalizado. O parágrafo 1º ainda diz que a inclusão da criança ou adolescente em programa de acolhimento familiar, com todos aqueles incentivos que nós vimos, terá preferência ao acolhimento institucional, ou seja, o Estado tirando da sua responsabilidade este acolhimento, né, e criando meios, até mesmo vantajosos economicamente para essas famílias substitutas, né, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional dessa medida, né, nos termos da lei. Então, ou seja, ou vai retornar rapidamente para a família, ou vai ser por um período até que essa criança seja adotada por um outro casal. E a preferência ainda desse acolhimento, né, não sendo a hipótese da adoção, é dar essa opção à família extensa. Mais uma vez, lembrando que família substituta é aquela nomeada pelo magistrado, pela vara da infância e juventude, né? É uma família que se compromete em cuidar dessa criança e adolescente por um determinado tempo, mas não tem aqui o interesse na adoção. Já a família extensa tanto pode ter o interesse pela adoção, como não pode não ter, né? Mas, logicamente, ela deve ali ter preferência, já que ela é a família, eles têm vínculos biológicos e afetivos para com a criança. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado aquilo que nós já vimos no artigo 28A 33 desta lei, ou seja, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar não poderá receber a criança ou adolescente diretamente da entidade responsável pela sua execução, mas sim mediante guarda, com a formalização da medida perante a autoridade judiciária competente, né? O legislador foi impreciso aqui, é importante lembrar disso, né? Ao utilizar o termo poderá,
quando se refere à colocação da criança ou adolescente em regime de acolhimento familiar sob guarda, pois neste e outros casos é indispensável que a colocação familiar seja efetuada pela autoridade judiciária. A única alternativa possível é a colocação de criança e adolescente sob guarda de pessoa ou casal cadastrado em programa de acolhimento familiar, será a colocação sob tutela, e não tendo aqueles representantes legais, né, ou seja, em razão dos pais serem desconhecidos, falecidos, ou já suspensos ou destituídos do poder familiar, conforme eu disse para vocês aí em referência, análise em referência ao parágrafo anterior. O outro aspecto que vem deste impulsionamento, né, desta implementação, é o fato do que diz aí o parágrafo 3º, ou seja, a União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora, com política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário da criança e do adolescente em residência de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas, que não estejam no cadastro de adoção. Ou seja, então essa família substituta, essa família acolhedora, de regra, é aquela que não está no cadastro de adoção, tá? Porque aquela que está no cadastro de adoção tem que passar por todo o procedimento de conhecimento, de visitas, pode ter uma guarda para depois ter adoção. Então aqui ela fica muito claro para nós que essa família acolhedora ela tem um critério, um caráter temporário e talvez de curto tempo, até que essa criança de fato seja adotada, até que a família que tem interesse na adoção consiga a guarda, ou que essa criança ou adolescente seja restituído aos seus pais biológicos. Então esse é o grande objetivo. Parágrafo 4º. Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Então podem até receber por isso, pode até ali, eles vão ter esse subsídio do Estado para poder manter aquela criança e aquele adolescente. Vale lembrar o que aqui? Que a colocação de criança e adolescente em programa de acolhimento familiar se dá mediante guarda. E tanto o ECA como a Constituição Federal prevê um estímulo a esse acolhimento sob forma de guarda que, como previsto naquilo tudo que nós já vimos, né, é caráter transitório e mais, essa família acolhedora, ela deve ter responsabilidade com seus próprios recursos, como também poderá receber recursos tanto da União, dos estados e dos municípios, para manter essa criança, esse adolescente sob a sua guarda. Artigo 35. Poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. A partir do momento em que essa família não oferece mais aquilo que é necessário, aquilo que é extremamente importante para essa criança e adolescente, né, ou coloca essa criança e adolescente em algum tipo de risco, logicamente que essa guarda vai ser revogada, né? Como ela é concedida pelo Estado, ela pode ser revogada pelo Estado. Quando eu falo Estado, a vara da infância e da juventude. Então aqui fica mais uma vez a indicação de leitura, né, dos artigos 100, parágrafo único, 101, parágrafo 2º, 169, parágrafo único, 201, inciso 3º, 202 a 204, todos do ECA. Né? Embora a guarda possa ser revogada a qualquer tempo, é indispensável que os guardiões sejam ouvidos e informados das razões da medida, facultando-lhes até mesmo a produção de prova, o contraditório da sua defesa, para que não tenham a guarda revogada. Né? Então, esse estímulo, não existe a destituição de forma arbitrária, já que existe tanto estímulo para a formação de famílias acolhedoras. Então, não pode se tomar essa decisão de forma arbitrária, devendo ser observados princípios constitucionais, tanto do contraditório como da ampla defesa, né, como forma de garantir até mesmo o direito das crianças e dos adolescentes. Pessoal, sendo assim, nós terminamos aqui essa aula hoje, nós continuamos na nossa próxima aula, tratando aí da subseção 3, vamos falar da tutela na nossa próxima aula, a partir do artigo 36. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.